Nosso evangelho de hoje é João 3, de 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos, o que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. O texto continua o diálogo com Nicodemos, como uma explicação posterior, ensinamentos esclarecedores, revelando quem de fato é Jesus e o que significa nascer do alto, viver intensamente essa realidade nova trazida por ele, que é apresentado como sendo maior que o Batista, mais importante na sua missão, confirmado pelo Pai, atestado pela morte de cruz e vitorioso pela ressurreição. Jesus é aquele que revela o Pai. Na verdade, ele veio do Pai. Por meio de suas palavras, milagres, ensinamentos e ações de modo geral. Sua atitude de amor para com todos e sua atenção misericordiosa indicam que o Pai se faz presente, que Deus não abandonou a humanidade, que todos estão seguros e têm a possibilidade de uma vida nova, de um novo nascimento, para o mundo novo conquistado pela ressurreição do Filho de Deus. Jesus é a imagem do Pai. A quem se volta para ele, dá o Espírito Santo, que molda aquele que o recebe, a imagem e semelhança do Salvador, dando-lhe a graça de se tornar homem novo, filho através do Filho, participante da natureza divina, corpo de Cristo. Quem crê em Jesus Cristo recebe o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade, e conquista a vida eterna. Aqui se encontram os elementos característicos do nascer do alto, ou nascer de novo. Crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, como enviado e testemunha do Pai, receber o Espírito Santo, querer a vida eterna e entregar-se à vontade de Deus. Para isso, é necessário combater o materialismo, a indiferença, o apego ao mundo e a si mesmo, não ter medo de abrir-se à fé, à esperança e ao amor. O texto deixa claro que Jesus é o enviado por excelência. Não houve, não haverá outro tão ou mais importante do que ele, pois ele ensina as próprias palavras de Deus, sendo ele próprio a palavra por antonomasia. Traz consigo a própria força de Deus, o seu Espírito. No Espírito se dá a encarnação, a unção no Rio Jordão, suas orações, a entrega de si mesmo, ou melhor, toda a sua vida, como inseparável do Espírito de Deus. Fala com autoridade divina, pois tem consciência do que é, de ser enviado pelo Pai, da missão recebida, do ensinamento a ser dado, do modo como deve viver neste mundo e da entrega que deve realizar pelo bem da salvação de todos. Além disso, Deus fala nele, testemunhando-o. De fato, crer nele é crer em Deus, recusá-lo é recusar Deus. Ser indiferente a ele é chamar a Deus de mentiroso, pois Deus mesmo dá testemunho a favor dele, seu Filho. Entregar-se a ele é atestar que Deus é verdadeiro. Significa dizer que o ser humano está vivendo um momento definitivo, um instante de vida nova, de um novo nascimento ou de destruição de si mesmo. A ele foi dada a possibilidade da escolha decisiva, pois ou ele se realiza voltando-se para Deus através de Jesus Cristo, ou negando o Filho de Deus, entrega-se à morte. A realidade dos sem Deus, da continuidade sem sentido, sem horizonte, do mundo dos escravos e corruptos, dos explorados e exploradores, enganadores e enganados, dos que se perdem de si mesmos, da vida e do bem maior. Esse é o mundo dos que apodrecem, daqueles que se decompõem e se tornam cadáveres ambulantes, daqueles que atraem a ira de Deus, isto é,
o desamor de muitos diante do seu eterno amor, a indiferença a quem vive só amando e salvando livremente, a busca da salvação diante da constante e decidida negação salvífica do homem inclinado a si mesmo. Pois bem, são o que podemos dizer, em outras palavras, desses poucos versículos do texto de hoje. Então, na primeira parte, Jesus deixa claro que o que vem do alto, vem do céu, vem do Pai. E, na verdade, o que existe de criação veio por vontade de Deus. O céu é que determina o próprio existir, o que vem do alto. Portanto, chama a atenção para os que se abrem às coisas do alto, para quem se abre a Deus, para aquele que vem da vontade do Pai, enviado do Pai, a palavra do Pai, para se construir de fato esse homem espiritual, como diz São Paulo. Agora, o que é da terra pertence à terra, fala das coisas da terra, está preso à terra. O homem racional ligado à terra, preso a isso aqui. Então, aquele mesmo ser humano, ele pode ser tanto espiritual, sua inteligência voltada para Deus, envolvida com o Espírito de Deus, ou apenas racional, no sentido de aplicar o que é somente aquilo que os satisfaz. E por último, esse critério, o critério salvífico, o critério do juízo. Quem acolhe a Cristo se salva, quem o rejeita é condenado. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um forte e carinhoso abraço.